Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, já deixa seu like e me segue lá nas redes sociais, que o caso de hoje é aquele das irmãs Yoshifusa. As irmãs Renata, de 21 anos, e a Roberta, de 16 anos, elas moravam com seus pais em Mogi das Cruzes, São Paulo, no Brasil. A Renata, ela trabalhava em um fórum e ela tinha vontade de ser juíza. Já a Roberta, que era mais nova, ela era muito estudiosa, mas ainda ela não tinha decidido que profissão ela queria seguir. A mãe das meninas se chama Rita e ela era muito próxima das filhas. A família estava à procura de uma nova casa para morar. Com isso, o pai das meninas, o Sr. Nelson Yoshifusa, ele resolveu chamar um antigo conhecido da família para fazer alguns reparos na casa que eles moravam para poder colocá-la à venda. Então o Sr. Nelson, ele resolveu chamar o Antônio, que tinha um apelido de Tartaruga, que já trabalhava na casa da família há mais de 15 anos, então ele era um antigo conhecido da família. E os pais das meninas, eles confiavam muito no Tartaruga e ele basicamente era parte da família. Então no dia 11 de novembro de 2011, a Renata ela tinha chegado do trabalho, ela chegou em casa e os pais dela não estavam em casa ainda. A sua irmã Roberta, ela estava no segundo andar da casa e ela estava com um fone de ouvido, então ela não ouviu a irmã chegar. Porém, apesar dos pais das meninas não estarem em casa naquele momento, elas não estavam sozinhas, o Antônio estava na casa, ele estava fazendo alguns reparos na casa, ele trabalhava como pintor e ele também fazia concertos em geral. E na época ele também fazia faculdade de engenharia, que era paga pelo Sr. Nelson Yoshifusa. Bom, nesse mesmo dia, mais tarde, quando o Sr. Nelson Yoshifusa chegou em casa, ele se deparou com o Antônio. Ele estava sentado em frente à garagem da casa. E nesse momento, o Antônio ele relatou para o pai que 3 homens haviam assaltado a casa. O Antônio, então, disse para o Sr. Nelson ir verificar como estavam as filhas dele. O pai, mais tarde, ele se referiu à cena que ele viu quando ele entrou na casa como similar a um frigorífico. Isso porque o local ele estava coberto de sangue e as suas filhas já estavam sem vida. Aí logo que eu entrei na garagem, que eu comecei a subir o degrau da escada, eu dei de encontro com o Júnior, que tem o apelido de Tartaruga, que sentado no 4º ou 5º degrau da escada. Sentado como se fosse aqui assim, no 5º degrau. E, ele estava machucado? Não, ele estava sem camisa, com a calça assim toda aberta assim, e sangue no corpo dele. Mas eu não via assim nada que estava ferimentos assim aparentes nele. Eu via muito sangue, mas não via para mim. Aí no exato momento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um atropelamento, que ele tivesse sido atropelado em frente à minha casa. E como é que o senhor chegou até o corpo das filhas do senhor? Então, aí eu disse assim para ele, Júnior, o que aconteceu? Ele ficou assim, mas como ele estava falando no telefone com a polícia, dando a entender que ele era vítima, alguma coisa assim, mais ou menos, aí ele só disse assim para mim, vai ver as meninas. E eu saí, assim, subi mais 2 degraus. No que eu subi 2 degraus, abri a porta da minha casa, que é uma porta grande, branca, que eu abri aquilo, meu Deus, parecia um frigorífico a minha casa. Uma das minhas filhas estendida no chão, de bruço. Olha a Roberta assim, e a Renata em cima da mesa da cozinha, estendida assim, para cima.
todas as duas mutiladas. O Tartaruga ele já tinha chamado por socorro e já tinha chamado a polícia. Porém, o pai das meninas ele ligou para um conhecido dele, que era delegado. Então ele informou esse amigo dele, que era o delegado Francisco Del Poente, o que tinha acontecido. É um crime que me trouxe um sentimento também de tristeza. Uma por conhecer a família, conhecer o Nelson, né? Quando eu trabalhava em Mogi das Cruzes, o Nelson tinha uma oficina mecânica lá e ele estava montando essa casa aqui em Mogi das Cruzes, onde ele veio habitar com a família dele. E ele me convidou, falou: Francisco, eu estou fazendo uma casa aqui na Vila Oliveira e tal, gostaria que você olhasse a casa, se ela ficou segura ou não. Aí fiz uma visita, já estava no final da obra. Eu falei: poxa, é uma casa muito bacana, bem estruturada, você não vai ter problema aqui. Não... E ele se mudou. Não vai ter problema de assalto? De assalto, fique tranquilo. Passei uma segurança para ele, é o que o ambiente me mostrava na oportunidade. Tempos depois, aí ele me liga, chorando e me comunicando: Francisco, a minha casa foi assaltada e mataram minhas filhas. O Antônio ele tinha um ferimento em um dos braços, então ele foi levado ao hospital para poder tratar o ferimento. E lá mesmo, um dos investigadores foi conversar com ele para saber mais detalhes do que tinha acontecido. Porém, não demorou muito para o Antônio mudar sua versão e confessar que ele era o autor dos crimes. E aí, quando eu fui conversar com o Tartaruga, eu falei: olha, está aqui o presente que você deixou para o Nelson, que tanto depositava com você uma confiança. Eu vou trazê-lo aqui para ele te agradecer pelo que você fez. Aí ele começou a se abalar, e eu percebi que por ali eu poderia avançar e ter a confissão dele. Feita a pergunta, prontamente ele respondeu: fui eu que matei as meninas. Naquele dia, quando a Renata chegou do trabalho, é dito que o Antônio estava assistindo filmes com conteúdo pornográfico, e então que ela teria repreendido ele, e ele teria tentado dar-lhe uma espécie de investida na menina, e obviamente ela recusou isso. Com isso, ele teria ficado muito furioso com essa rejeição, e então a atacou. Ele tentou abusar da menina e ele desferiu diversos golpes de faca contra a Renata. Já a Roberta, que estava no andar de cima, e ela estava com fone de ouvido, então ela não ouviu nada, mas por alguma razão que não se sabe qual, ela desceu as escadas da casa, então ela se deparou com aquela cena, e então o Antônio também atacou ela. Ela até tentou fugir e conseguiu chegar até a porta de casa, porém havia um rastro que mostrava que o Antônio tinha arrastado ela da porta até a cozinha da casa. Segundo a polícia, com a autópsia foi possível identificar que houve uma tentativa de violência sexual contra as duas meninas, porém não foi possível afirmar se esse ato foi concretizado. Mas mesmo que o ato não tenha sido concretizado, isso não deixa de ser uma violência sexual. O Antônio, então, com toda aquela situação, ele resolveu fazer alguns ferimentos com a faca nele mesmo para poder simular um assalto. E como eu disse antes, o pai das meninas ele confiava muito no Antônio, ele inclusive pagava a faculdade do homem, e mesmo assim ele teve essa frieza, essa crueldade de fazer isso contra as filhas dele. E eram meninas que ele basicamente viu crescer, porque ele já conhecia a família há mais de 15 anos. E chama muita atenção o fato dele ter dito para o pai ir lá verificar como estavam as meninas quando ele chegou em casa, sabendo como elas estavam com diversos ferimentos de faca. Como o pai mesmo relatou, havia muito sangue no local e as duas meninas estavam nuas. O delegado Francisco Del Poente afirmou que o homem não demonstrou nenhum remorso e que ele era um homem extremamente frio. Já para as pessoas que conheciam o Antônio, foi uma surpresa muito grande, porque ninguém nunca testemunhou nenhuma atitude dele que pudesse levar a isso ou que desse algum sinal de que tinha alguma coisa errada com o homem. Os próprios pais das meninas,
Eles ficaram muito surpresos no começo. O Sr. Nelson, ele se negou a acreditar que tinha sido o Antônio que tinha cometido esse crime terrível contra as filhas dele. O Antônio, ele foi julgado e ele foi condenado a 57 anos de prisão. Os pais, eles acabaram se mudando para o Nordeste porque eles disseram que tudo ali na cidade lembrava as filhas deles e a dor que eles estavam sentindo. Os pais também, eles relataram que eles receberam uma carta psicografada das meninas. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito, deixa seu like e até o próximo vídeo.